Boa tarde, Papo de Arouche. Então, nas minhas passagens pelos jornais internacionais e nacionais, eu achei relevante algumas matérias aqui para a gente poder conversar um pouco sobre o assunto. Uma delas é o Grupo de Lima, né? São os 13 países que compõem, né, esse Grupo de Lima, que foi uma ideia vinda do Peru. O que acontece? Eles pedem a inclusão da Venezuela no TPI, Tribunal Penal Internacional. Pedem à ONU a inclusão da Venezuela lá. Mais do que certo. Mais do que certo. É crime contra a humanidade. O que o Nicolás Maduro está fazendo na Venezuela é crime contra a humanidade. Ele está matando a nação dele. As milícias e a Guarda Nacional Venezuelana estão dizimando as pessoas no país. Inclusive teve vem tendo muitos conflitos, principalmente com a etnia indígena que faz que reside naquela região da fronteira, região fronteiriça. Então nada mais do que justo que a ONU, né, aceite esse pedido do Grupo de Lima e inclua, né, o Maduro no TPI para ser, quem sabe, condenado por crimes contra a humanidade. Pela minha opinião, ele é um genocida. Frio, entendeu? E com objetivos muito escusos relacionados ao seu país. Bem, emendando um assunto no outro, em Cuba houve um referendo para poder ratificar o socialismo no país. E por incrível que pareça, 85% dos cubanos votaram a favor. Bem, notícia transmitida pelos jornais cubanos, certo? Então, vale a pena lembrar que o regime socialista em Cuba começou em 1959, né, com a queda de outro ditador que foi o Fulgêncio. E o que poucos sabem é que o objetivo do socialismo lá, aliás, Cuba não queria ser um país socialista. Na verdade, eles tinham como objetivo ser nacionalistas. Entretanto, como não houve apoio e entraram em conflito, né, com empresas, algumas delas americanas, foi necessário que fosse implantado, né, o regime socialista naquele país, que até hoje, né, continua sob o mesmo aspecto sociopolítico. Passando aí mais uma polêmica brasileira, né, que foi o ministro da Educação, inclusive já até caiu hoje, né, em determinar ao MEC que fosse cantado o hino nacional nas escolas públicas ou particulares, e que inclusive fosse filmado as crianças com o slogan Deus acima de tudo. Bem, tudo começou muito bem. Existe uma lei, é a Lei 5.700, que já existe, né, que determina que o hino nacional seja cantado semanalmente nas escolas públicas e particulares. Entretanto, o erro do nosso ministro foi colocar o slogan da campanha, Deus acima de tudo, né, como uma proposta, né, como uma determinação. Bem, ele passeou, né, ele simplesmente deu uma pernada na Constituição Federal, no artigo 37, né, que proíbe que seja feito tal informação. Minha opinião é o seguinte, ainda tem muito traquejo político para ser apreendido pelos ministros do presidente Jair Bolsonaro. Eu falei em um vídeo passado, essa madrugada, que o que sustenta, no meu ponto de vista, o alicerce do governo Jair Bolsonaro são os dois generais que eu acompanho, o vice-presidente, general Mourão, e o chefe do GSI, general Augusto Heleno, que são duas pessoas intelectualmente muito profundas e com um ótimo traquejo e maniabilidade política no Congresso. Graças a eles, sim, não podemos colocar uma cortina de fumaça nesse assunto, que o presidente ainda vem sendo amparado. Entretanto, os outros ministros ainda estão esbarrando nas palavras, cometendo algumas gafes, envolvidos em alguns esquemas escusos, principalmente na época das eleições, e isso ainda precisa ser equilibrado. Sem deixar esquecer que a nossa nação é laica.
constitucionalmente. Então, toda vez que impomos, né, que tentamos impor alguma coisa que ligue a religiosidade, principalmente educacional, vamos esbarrar no Estado laico. É direito que os brasileiros possuem. Temos o direito de escolher a nossa vertente religiosa ou mesmo não ter nenhuma. Então, acho que isso é interessante que seja observado. Bem, sabemos que existem mazelas muito mais complicadas no sistema educacional brasileiro do que apenas, né, cantar o hino nacional, que aliás é relevante, não sou contra, mas temos que nos aprofundar em outras propostas, colocar a escola em um ritmo, né, maior, aumentar o tempo das crianças nas escolas, manter uma sociedade psicológica com os pais, porque é necessário que os pais tenham contato e consigam vivenciar o mundo educacional, o conhecimento dos seus filhos. Isso é muito importante e o Brasil só vai crescer com conhecimento, com cultura e educação. Nenhuma nação consegue crescer sem o arcabouço educacional. Sabemos que é um planejamento estratégico a longo prazo, mas que precisa ser colocado em prática, porque afinal de contas as crianças fazem parte do nosso futuro. Bem, dando mais uma passada aqui nos jornais, eu vi que a ONU, né? A ONU vem fazendo um comentário muito forte contra o protesto migratório nacional. Aliás, a ONU vem batendo em cima dessa tecla porque ela não entende porque o motivo da maioria das nações estar se posicionando contra, né, ao Pacto Migratório Nacional. O que acontece é o seguinte, né, a questão humanitária ela deve ser colocada para frente em qualquer assunto, mas ela visa também proteger os seus países. Os países estão apenas querendo uma proteção da sua soberania, e essa proteção traz um sentimento nacionalista. E a ONU hoje tem uma posição muito globalista. Essa teoria, né, que o alto fluxo de refugiados não influencia na política econômica do país é uma teoria ultrapassada. Sabemos que influencia sim, certo? Mas o que aconteceu para isso? Nós temos hoje, por exemplo, hoje na Itália, o partido de direita, né, italiano, o partido de direita italiano tomou de novo o poder, conseguiu chegar de novo ao poder. O que isso quer dizer? Mais um país da União Europeia de cunho político nacionalista. Aí somamos a Portugal, somamos uma nova política interna que está crescendo na Alemanha contra a Merkel, porque os europeus hoje sofrem um reflexo bem grande dessa zona de refugiados, principalmente a França. Mas já na França, Emmanuel Macron abriu as portas para isso. Não podemos esquecer que a própria França é uma das maiores culpadas por essa fuga dos territórios islâmicos. A França possui uma forte influência nos países, principalmente no chifre da África, Nigéria, Somália, né? Uma forte influência econômica naqueles países. Poderíamos dizer até que ainda são colônias da França, até porque a moeda francesa é rodada na Nigéria, dentro de um país ali situado no chifre africano. Então, o reflexo de tanta exploração durante anos e anos e anos, nós estamos vendo agora, né? E os países estão começando a tomar suas posições para tentar reverter essa situação. Alguns com um posicionamento nacionalista muito forte, outros com um posicionamento globalista forte, mas que traz consequências. Então,
a tendência mundial é proteger suas nações, é a proteção de cada nação. Isso é um assunto muito complicado, porque a gente começa a entrar numa vírgula histórica. O que seria? Por que hoje essa preocupação com os refugiados? Quando lá atrás os países desenvolvidos tiveram suas colônias. Temos até hoje. O Reino Unido possui 16 regências. A França possui os seus departamentos, Guiana Francesa, Polinésia, certo? A Dinamarca, Groenlândia. Então ainda continua acontecendo uma exploração, e essa exploração traz consequências. E uma dessas consequências é essa fuga do povo islâmico, principalmente ali da África, para os países que estão sob a União Europeia, e isso causa consequências, inclusive é uma das consequências do Brexit, tão crítico, por estar trazendo tanta crítica a Theresa May, mas que precisa ser feito diante do ângulo socioeconômico do Reino Unido, precisa ser feito. A população de lá hoje apoia o Brexit, sabendo de todas as costuras políticas que devem ser feitas. Então essa é uma grande realidade que deve ainda movimentar mais a Europa. Bem, temos aqui também a Rússia ameaçando os Estados Unidos, inclusive dizendo que possuem mísseis direcionados ao Pentágono, porque acusando os Estados Unidos da quebra do Tratado de Controle de Armamento, né, que foi feito lá no final da Guerra Fria. Então, hoje, o Putin começa a espetar, né, a ameaçar Trump em relação a essa quebra do tratado que ele vem acusando, e diante de uma nova Guerra Fria, né? Parece que estamos começando uma nova Guerra Fria que tem sempre o interesse comercial por fora, certo? Então temos aí mais uma grande movimentação nesse tabuleiro de xadrez que é a política internacional. Estratégia, pura estratégia. Aliás, estratégia é linda. Temos aí também a fusão da Boeing com a Embraer. Não esquecendo que o Brasil possui Gold Share. O que é isso? Caso haja ameaça de quebra da soberania brasileira nessa fusão, o contrato pode ser rasgado ao meio. Correto, perfeito. Existem muitos interesses por trás disso. Fechando o nosso bate-papo, é só um comentário sobre a tragédia de Brumadinho, né? Uma tragédia que envolveu pela segunda vez a Vale do Rio Doce. Há pouco tempo atrás, tem um mês mais ou menos, foi muito criticado o posicionamento do atual chefe do GSI em relação aos projetos da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Mas o que poucos sabem, que justamente a falta de gerência da ABIN nos anos anteriores, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, nos governos de Lula e principalmente da Dilma, esses desacertos, de repente até propositais, ocasionaram e ainda vão ocasionar muitas tragédias no nosso Brasil. Brumadinho é uma delas. Existe um programa da ABIN chamado Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento Sensível. O que é isso? É um planejamento estratégico dentro das empresas privadas brasileiras que possuem algum tipo de influência sensível a acontecimentos estratégicos em nosso país. Esse programa existe. Aliás, uma bela proposta. Mas acredito que justamente por falta de gerência em gestões anteriores, essas consequências estão sendo vistas agora, infelizmente com tragédias. Porque com certeza, se existisse algum tipo de planejamento, observação séria, com certeza haveria um relatório dizendo e explanando que as movimentações feitas em Brumadinho poderiam trazer consequências tão sérias como essa grande tragédia. Bem,
Assim a gente vai encerrando nosso bate-papo por enquanto, tá? Não esqueça, bota o dedinho aí, dá o like, faça a sua inscrição, façam críticas, porque críticas fazem parte de conflitos e conflitos devem acontecer, porque sem conflitos não existe, a evolução nunca vai chegar, tá bom? Papo de Arouxo, boa tarde.